Olá, eu sou o professor Felipe e a videoaula será sobre proporcionalidade entre grandezas. Antes de começar a falar sobre proporcionalidade entre grandezas, vou dar uma breve explicação sobre o que são grandezas. Uma grandeza é tudo aquilo que se pode medir ou contar, tudo que se pode mensurar, ou seja, aquilo que a gente pode dar um valor. A altura de uma árvore, o peso de uma pessoa, o preço de uma mercadoria no supermercado, a temperatura da água na geladeira são exemplos de grandeza. Existem dois tipos de proporcionalidade entre grandezas. As grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. No caso das grandezas diretamente proporcionais, as grandezas aumentam ou diminuem simultânea e proporcionalmente. Ou seja, na medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta proporcionalmente. Ou se uma diminui, a outra também diminui proporcionalmente. E com isso temos que a razão entre as duas grandezas é constante. Ou seja, chamando uma grandeza de y e outra grandeza de x, se eu fazer a razão entre y e x, ou seja, y dividido por x, o resultado sempre vai ser uma constante. Temos aqui um exemplo. Produção de computadores e produção de impressoras, anual em milhares. Temos países intitulados de A até H. E temos a produção de computadores e de impressoras em cada país. Temos que a produção de computadores está aumentando. No país A, a produção é 100, no país B 150, no país C 200, até no país H, que é 400. E temos que a produção de impressoras também está aumentando. No país A é 8, no país B é 12, no país C é 16, até o país H, que é 32. Se uma grandeza está aumentando e a outra grandeza também está aumentando, se houver proporcionalidade, essa proporcionalidade será direta. Resolvendo o nosso exemplo. Chamando a grandeza computadores de y e a grandeza impressora de x, vamos verificar se há a proporcionalidade direta entre essas duas grandezas, fazendo a razão entre elas, uma dividida por outra. Y dividido por x tem que dar sempre uma constante. Então temos aqui a grandeza y, computadores, 100, 150, 200 até 400, que é do país H. E temos a grandeza x, que é a grandeza impressoras, 8, 12, 16 até o país H, que é 32. Fazendo 100 dividido por 8, temos que o resultado é igual a 150 dividido por 12, que é igual a 200 dividido por 16, que é igual a 400 dividido por 32. Ou seja, o resultado é igual a 12,5. O resultado de todas as divisões dá 12,5. Com isso, temos que a razão entre as grandezas y e x é sempre uma constante. Portanto, no nosso exemplo, as grandezas são diretamente proporcionais. Agora, quando as grandezas são inversamente proporcionais, temos que na medida que uma grandeza aumenta, a outra diminui proporcionalmente. Agora, não é mais válida a questão de a razão entre as duas grandezas ser uma constante. Temos agora que quando as grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre essas duas grandezas é uma constante. Ou seja, uma grandeza vezes a outra é sempre uma constante. Temos aqui um exemplo. Área destinada à agricultura e área destinada à pecuária em milhares de quilômetros quadrados. Temos países intitulados de A até H. E temos a área destinada à agricultura e a área destinada à pecuária em cada país. Temos que a área destinada à agricultura está diminuindo. 800, 80, 50, 40 até o país H, que é 10. E temos que a área destinada à pecuária está aumentando. 1, 10, 16, 20
e 80 no país H. Então temos que na medida que uma grandeza está diminuindo, a outra está aumentando. Se houver proporcionalidade entre essas duas grandezas, a proporcionalidade será inversa. Resolvendo o nosso exemplo, chamando a grandeza agricultura de y e a grandeza pecuária de x, vamos verificar se o produto entre as duas grandezas será sempre uma constante. Aqui temos a grandeza agricultura, 800, 80, 50, até no país H que é 10. E temos a grandeza pecuária, 1, 10, 16, 80. Temos que o produto entre as duas grandezas, 800 vezes 1, é igual a 80 vezes 10, que é igual a 50 vezes 16, que é igual a 10 vezes 80. Tudo isso é igual a 800. Portanto, podemos concluir que o produto entre a grandeza y e a grandeza x, ou seja, grandeza agricultura e grandeza pecuária, é sempre uma constante, que no nosso exemplo é igual a 800. Então, podemos concluir que as nossas grandezas são inversamente proporcionais. Vamos agora a uma atividade de fixação. A tabela a seguir relaciona os valores de três grandezas, x, y e z, que variam de modo interrelacionado. Então temos aqui a nossa tabela e temos as grandezas x, 1, 3, 4, 5, as grandezas y, 7, 21, 28, 35 e z, 300, 100, 75 e 60. Verifique se os diversos pares de grandezas x e y e z, x e z são diretamente ou inversamente proporcionais. Nos exemplos que nós resolvemos, nós verificamos as grandezas de duas em duas, que eram as grandezas diretamente proporcionais no caso dos computadores e impressoras e inversamente proporcionais no caso de agricultura e pecuária. A única diferença que temos é que nessa atividade são três grandezas, x, y e z. Mas não vamos analisar as três grandezas ao mesmo tempo, como o próprio exercício já fala. Vamos analisar as grandezas em pares, x, y e z e x e z. Vamos analisar as grandezas de duas em duas e verificar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, nós temos três situações. Bom, no nosso primeiro caso, nós vamos relacionar as grandezas x e y. Vamos observar o comportamento dela da tabela. Temos que a grandeza x está aumentando. 1, 3, 4 e 5, na medida que a grandeza y também está aumentando. Se uma grandeza aumenta, consequentemente a outra grandeza também aumenta, se houver proporcionalidade entre elas, a proporcionalidade será direta. Então nós vamos aplicar a relação da proporcionalidade direta, que é a razão entre as duas grandezas tem que dar uma constante. Então vamos pegar e fazer uma grandeza dividido por outra. Aqui temos as grandezas y, 7, 21, 28 e 35, dividido pelas grandezas 1, 3, 4 e 5. Temos 7 dividido por 1 é igual a 7. 21 dividido por 3 é igual a 7. 28 dividido por 4, 7. E 35 dividido por 5 é igual a 7. Então, temos que todas as divisões, todas as razões, dão o mesmo resultado. Ou seja, é uma constante que, nessa relação x e y, é igual a 7. Então, temos que as grandezas x e y são diretamente proporcionais. No nosso segundo caso, nós vamos relacionar as grandezas x e z.
Vamos observar o comportamento delas na tabela. Na medida que a grandeza x aumenta, a grandeza z diminui. Se uma grandeza aumenta e, consequentemente, a outra diminui, se houver proporcionalidade entre elas, essa proporcionalidade será inversa. Então, nós vamos aplicar o produto entre essas duas grandezas. Se o produto for sempre constante, nós temos que as duas grandezas são inversamente proporcionais. Temos as grandezas x, 1, 3, 4 e 5. E temos as grandezas z, 300, 100, 75 e 60. Temos que o produto entre essas duas grandezas sempre dá o mesmo valor. 1 vezes 300, 3 vezes 100, 4 vezes 75 e 5 vezes 60. O resultado é sempre igual a 300, ou seja, o resultado é sempre constante. Se o produto entre as duas grandezas der um resultado constante, nós temos que as duas grandezas são inversamente proporcionais. E, por último, vamos relacionar as grandezas y e z. Observando o comportamento dessas grandezas na tabela, notamos que, na medida que a grandeza y aumenta, a grandeza z diminui. Se uma grandeza aumenta e, consequentemente, a outra diminui, se houver proporcionalidade, será inversa. Então, vamos aplicar o produto entre as duas grandezas. Esse produto tem que ser sempre constante. Temos as grandezas y, 7, 21, 28 e 35. E os valores da grandeza z, 300, 100, 75 e 60. Temos que todos esses produtos, 7 vezes 300, 21 vezes 100, 28 vezes 75 e 35 vezes 60, o resultado é sempre igual a 2100, ou seja, se o produto é constante, as grandezas são inversamente proporcionais. Relembrando, para verificar se as grandezas são diretamente proporcionais, nós precisamos observar o comportamento dessas grandezas. Se na medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, ou se uma grandeza diminui, a outra também diminui, significa que, se houver proporcionalidade, ela será direta. Então, nós temos que aplicar a razão entre as duas grandezas. Ou seja, uma grandeza dividida por outra tem que ser sempre constante. Para verificar se as grandezas são inversamente proporcionais, nós também precisamos observar o comportamento das grandezas. Se elas possuem comportamento contrário, ou seja, na medida que uma aumenta, a outra diminui, se houver proporcionalidade entre elas, será inversa. Portanto, nós temos que efetuar o produto entre essas duas grandezas. Ou seja, uma grandeza vezes a outra tem que ser sempre uma constante.